Desde quando é normal que a população de um país pague 31% de impostos sobre o consumo? E eu queria frisar sobre o consumo, porque esses não são os únicos impostos que existem. Você paga imposto predial e territorial urbano, IPTU. Você paga, uma parte da população, a parte grande da população paga o IPVA, Imposto sobre os veículos, proprietários de veículos automotores. Aí você tem diversas taxas municipais em várias cidades. Quando você vai ver, metade do seu salário vai para pagar imposto. Tem imposto de renda também. Imposto de renda, o cidadão que ganha 2 salários mínimos paga imposto de renda também. Quer dizer, a verdadeira discussão não é se o Haddad está taxando de mais ou menos, porque mesmo que ele não taxasse mais nada do que existe, o imposto já é um imposto extorsivo. Né? A gente teria que parar um minutinho e pensar. É normal que a pessoa pague de 1/3 a 50% do seu salário em impostos? E nós não estamos falando da população rica, nós estamos falando da população pobre. Por exemplo, na Europa, uma vez, eu vou até contar um caso aqui que é interessante. Quando eu estudava na Inglaterra, um colega meu me convidou para passar um tempo na Holanda. Tá? E ele era da Indonésia. E ele tinha lá uma tia dele que morava na Holanda, em Amsterdã. Aí nós viajamos também com um outro rapaz, colega nosso, que era holandês. Né? Esse daí morava acho que se não me engano, em Roterdã. Aí nós chegamos lá, aí eu fui surpreendido que eu vi o irmão dele foi nos buscar, né, no porto. E o irmão chegou num senhor Mercedes-Benz, né? Aí eu falei para ele, mas sua família então tem dinheiro, né? Ele falou, meu pai é industrial. Eu falei, tudo bem. Aí fomos para a casa do pai dele. Aí na casa do pai dele, industrial, conversamos e tal, papapá. E na hora de dormir, né, nós três, que era eu e o indonésio e a irmã dele, nós tivemos que dormir num escritóriozinho no chão. Aí eu falei, nossa, o cara é industrial e a visita tem que dormir no chão, no escritório, né? E eu reparei que a casa dele é uma casa pequena. Você imagina, né? Industrial no Brasil, ele fabricava peças de louça para os banheiros. Se você tivesse uma fábrica de peças de louça para banheiro no Brasil, você tinha uma mansão. É líquido e certo isso. Ele morava numa casa que não era maior do que a casa da minha família, que não era de industriais nem nada. Aí, no dia seguinte, fomos tomar café da manhã com o pai dele e tal. Daí eu decidi perguntar. Eu falei, desculpe a pergunta, mas ele falou que você é industrial e tal, por que você mora numa casa tão pequena? Aí ele falou, na Holanda, para você ter uma casa grande, o valor que você tem que pagar de impostos é muito alto. Então, nós moramos numa casa pequena, porque os impostos são muito altos. Falei, interessante, né? Aí nós fomos embora, fomos para Amsterdã e fomos na casa da tia imigrante do rapaz da Indonésia. Aí eu chego na casa da mulher, a casa da mulher tem 3 andares.
Falei, mas faz sentido isso, né? O industrial mora na casa pequenininha, o imigrante aqui mora... Eu falei, perguntei também, né? Ah, meu marido... Daí a mulher falou, meu marido era funcionário público. O funcionário público tem uma casa de 3 andares. Aí eu perguntei, ele falou, não, o governo facilita para a gente ter a casa e tal, né? Não é caro ter essa casa, é barato. Então, essa é uma situação, né? Você tira dos ricos e dá para o pobre. Aí você tem serviço de saúde, um monte de coisa. É a antiga Europa do Norte, né? Era assim. Impostos altos, Suécia, Noruega, era tudo assim. Impostos altos para os ricos, para dar condições de vida para os pobres. É verdade, não é mito isso. Era assim. Isso aí é resultado do fato de que depois da Segunda Guerra Mundial, a situação política ficou muito explosiva nesses países, porque a burguesia desses países, na sua esmagadora maioria, ela colaborava com o nazismo. Então a população queria beber o sangue do pessoal. Para conter essas tendências revolucionárias, eles montaram o sistema de bem-estar social característico da Europa do Norte. Muita gente falava, inclusive, no socialismo sueco. Não era socialismo, era um capitalismo com muitos benefícios sociais. Isso já não existe mais no mundo inteiro. Bom, se for assim, tudo bem cobrar altos impostos. Você cobra altos impostos do rico para dar condições de vida melhores para os pobres. Agora, no Brasil não é assim. O rico está muito rico, né? Não paga, uma boa parte dos impostos ele nem paga, e a maioria da população está na miséria e continua pagando imposto. O cara do Bolsa Família vai pagar imposto. Se ele comprar alguma coisa que não esteja isento de imposto, que é um número de produtos pequeno, ele vai pagar 25%, 30% de imposto. Quer dizer, aí o dinheiro que você recolhe dos impostos é destinado a obras sociais? Não. Uma parte insignificante é destinada a obras sociais. Por exemplo, o orçamento da saúde e da educação não chega nem perto do que pagam para os bancos. É uma miséria. Por isso que nós sabemos, né? O pessoal fala, o SUS, tudo bem, é bom que tenha um sistema de saúde gratuito para a população, mas vamos falar o que é verdade. O SUS é uma coisa difícil. Dependendo da situação, né, nós tivemos a situação do companheiro nosso que estava com câncer, precisava de uma operação, foi colocado numa lista de espera para o dia que der, né? Nós tivemos que fazer campanha para ele poder ser tratado fora do SUS, senão ele ia morrer. Então o dinheiro não está indo para aí, né? Não está indo para habitação popular, não está indo para educação, não está indo para assistência da população em geral. O dinheiro está indo para os bancos. Os bancos engolem 60% do orçamento do governo federal. Aí a pergunta, né? Coisa que é muito surpreendente. O governo, ele quer dinheiro para poder fazer alguma coisa. Quer manter as finanças equilibradas, porque é uma exigência dos banqueiros e dos privatizadores, né? Por que é uma exigência dos privatizadores? Porque o cidadão comprou uma ação da Petrobras, ele quer receber em dólar. Se a inflação sair de controle no Brasil, ele vai perder dinheiro. A ação vai também se desvalorizar. Todos os especuladores vão perder dinheiro. Então precisa manter o orçamento muito bem controladinho para que essas ações não desvalorizem, né? Então você tem várias empresas estrangeiras que atuam no Brasil
que são detentoras dos antigos monopólios estatais, Telebrás, Eletrobras, Petrobras, Vale do Rio Doce e assim por diante. Então, nós temos que fazer tudo isso para benefício dos banqueiros. Um governo popular, né, ele deveria, por exemplo, uma medida mínima, elementar, básica, seria fazer a auditoria da dívida pública.